A história de Davi começa de forma humilde e inesperada. Enquanto seus irmãos, fortes e imponentes, se apresentavam diante do profeta Samuel para serem escolhidos como o futuro rei de Israel, Davi, o caçula, permanecia anônimo, cuidando do rebanho de seu pai. Este jovem pastor, desprezado pela aparência e pela posição social, carregava em si uma força interior e uma fé inabalável que o tornariam um líder excepcional. Deus, que vê o coração e não a aparência, escolheu Davi, demonstrando que a grandeza não reside na força física ou na posição social, mas na humildade, na fé e na obediência à sua vontade. Essa escolha surpreendente lança as bases para a jornada extraordinária de Davi, que a partir de então enfrentaria desafios gigantescos, mostrando que Deus pode usar aqueles que parecem menores para realizar grandes feitos. Davi, o menor dos filhos de Jessé, era um pastor de ovelhas humilde e dedicado. Sua vida transcorria em meio aos campos verdes e aos riachos cristalinos, onde aprendeu a confiar em Deus e a enfrentar os perigos com coragem. Um dia, chamado para enfrentar o gigante Golias, Davi mostrou fé inabalável e destreza incomum, derrotando o inimigo com uma simples funda e uma pedra. Essa vitória o projetou para a fama, transformando-o em um herói nacional e conquistando a atenção do rei Saul. No entanto, a jornada de Davi não foi isenta de dificuldades. A inveja de Saul o lançou em uma perseguição implacável, forçando-o a viver na clandestinidade por anos. Durante esse período, Davi demonstrou grande fidelidade a Deus, mesmo diante da adversidade e da traição. Ele se refugiou nas cavernas, liderando um pequeno grupo de homens leais que o seguiram com confiança e admiração. Ele compôs salmos como expressão de sua fé e lamento. Após a morte de Saul, Davi foi ungido rei de Israel. Seu reinado foi marcado pela sabedoria, justiça e expansão do reino. Entretanto, mesmo no auge de seu poder, Davi cometeu graves erros. Seu relacionamento adúltero com Batseba e o assassinato de seu marido, Urias, mancharam seu reinado. Apesar da sua queda moral, Davi demonstrou profundo arrependimento, recebendo o perdão de Deus, que continuou a usá-lo para cumprir seu propósito. A sua história é um testemunho da capacidade de Deus de restaurar e perdoar, mesmo as falhas mais profundas. Davi morreu em idade avançada, deixando para trás um legado duradouro de coragem, fé e liderança. A vida de Davi nos ensina valiosas lições sobre a fé e a jornada espiritual. Primeiramente, revela a importância da fidelidade a Deus, mesmo em meio às maiores provações. Davi, mesmo quando perseguido e abandonado, jamais deixou de confiar em Deus. Seus salmos, escritos durante o período de perseguição, são prova da sua fé inabalável. Isso nos ensina a importância de manter nossa relação com Deus forte, independente das circunstâncias. A fé inabalável nos ajuda a suportar as dificuldades da vida, a encontrar força em meio à tempestade e a confiar no plano de Deus, mesmo quando não conseguimos compreendê-lo. Em segundo lugar, a história de Davi destaca o poder transformador do arrependimento genuíno. Apesar de suas falhas e pecados graves, Davi não se deixou consumir pela culpa. Ele buscou o perdão de Deus, confessando seus erros e mostrando profundo arrependimento. Deus, em sua infinita misericórdia, perdoou Davi e o restaurou. Essa parte da história nos ensina que o pecado, por mais grave que seja, não nos define nem nos afasta para sempre de Deus. O arrependimento sincero abre caminho para a reconciliação e a restauração da nossa relação com Ele. A experiência de Davi nos encoraja a buscar o perdão sempre que nos desviamos do caminho, a nos humilhar diante de Deus e a confiar em seu amor incondicional. Deus não se deleita em nos castigar, mas em nos perdoar e nos restaurar. Portanto, a vida de Davi nos deixa uma mensagem poderosa. A fidelidade a Deus em meio às dificuldades e o arrependimento sincero como caminho para a restauração são pilares essenciais para uma vida plena e uma relação autêntica com o Criador.